O poder mortal da língua. Queridos, a língua é terrível. A palavra de Deus chama-nos a atenção para o domínio da língua. E nós precisamos ter um cuidado muito grande com esse pequeno órgão. Porém, se você não tiver cuidado, ele coloca fogo numa grande selva. Eu quero chamá-los a atenção para Tiago, capítulo 3. Vamos ler do versículo 5 até o 10. Os irmãos podem continuar sentados, já que vamos ler diversos textos bíblicos. Será publicado na parede para facilitar um pouco mais. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 10, que diz: Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém? Irmãos, a língua realmente é difícil. Controlar a tal da língua é complicado. No entanto, nós somos chamados a atenção para esse controle. Todos nós precisamos de uma forma ou outra, dominar a língua. E para que nós possamos ter um controle maior sobre ela, é necessário que haja comunhão verdadeira, intimidade com o Todo-Poderoso, porque quando você tem de fato o Espírito Santo na tua vida, é um pouco mais fácil. Haja vista que o Espírito Santo testifica contigo a necessidade de um controle maior, Mas nós sabemos que quando a boca abre sem o devido controle, os perigos são terríveis, as consequências não são boas, e é necessário essa vigilância muito grande. Amém? Mas hoje vamos falar a respeito do poder mortal da língua, a mentira. Oh, glórias! Na próxima quarta-feira, murmuração, depois calúnia e por fim fofoca. Serão 4 estudos, todos relacionados ao poder mortal da língua. Mas hoje eu quero falar convosco a respeito da mentira. Quero chamá-los a atenção para a mentira. Quão terrível é a mentira, misericórdia. Nós precisamos estar atentos, amados, porque somos filhos de um Deus verdadeiro. O Senhor é a verdade, Ele é a essência da verdade. E nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, para dele sermos filhos, temos que imitá-lo, inclusive na veracidade, na verdade das nossas palavras. A mentira não pode encontrar de forma alguma lugar na nossa existência. A palavra de Deus chama-nos a atenção para esta verdade. A verdade que a mentira não é boa, que a mentira separa o homem de Deus, que a mentira ela gera pecado, que a mentira causa no Senhor rejeição. A palavra diz que o Senhor detesta, Ele detesta, abomina a mentira. E sabemos que ela vem à existência na vida das pessoas através de palavras, mas também de ações e das intenções. Quantas pessoas estão mal intencionadas, uma espécie de mentira, porque ela passa para você uma figura diferente daquilo que o seu coração de fato planeja. Ela está mentindo de uma forma diferente para você, e é necessário que isso não ocorra conosco, já que somos chamados para viver a verdade de Deus, jamais distorcer a verdade. A nossa palavra, como diz o texto bíblico, sim, sim, não, não. Não pode fugir dessa verdade. Ah, mas pastor, se eu afirmar, se eu viver só da verdade, eu terei problemas.
talvez problemas profissionais, problemas no meio da família, problemas no meio da comunidade, enfim. Eu quero afirmar para você o seguinte: tenha problemas profissionais, problemas no meio da comunidade, problemas no meio da família. É melhor você passar por esses problemas do que ter problemas com Deus. Não tenha problemas com o Senhor, porque as consequências serão terríveis. O Senhor não passa a mão na cabeça de ninguém. Oh, que legal, ele mentiu, mas tudo bem, porque ele precisava mentir. O Senhor fala diferente: apartai-vos de mim, apartai-vos de mim. E esta é a verdade da palavra, queira você aceitá-la ou não, mas é assim que está na Bíblia. E nós devemos viver tudo relacionado a Deus, fazermos aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. Amém? Ouça só, se você observar esta verdade e a vivenciá-la, certamente terás comunhão com o Todo-Poderoso. O Senhor deseja que nós vivamos segundo a sua vontade em todos os aspectos. Nunca esqueça disso. Nada pode substituir Deus na tua vida. Ah, mas pastor, sabe como é que é? Nós somos humanos, aquela coisa toda, a carne é fraca. É a carne fraca que vai para o inferno. Não tem justificativa. Carne fraca é aqueles que não querem saber de Deus, que vivem na prática do pecado e justifica o pecado pelo fato de serem humanos. E são os humanos que vão para o inferno. Fique atento a essa verdade. Irmãos, a mentira é contrária à natureza de Deus. Esse é o nosso primeiro ponto. A mentira é contrária à natureza de Deus. Números, capítulo 23, versículo 19. Vamos ler a palavra. Números, capítulo 23, versículo 19. Ouçamos essa afirmativa em relação à natureza de Deus. Diz a palavra: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém? Com a afirmativa da palavra, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, glórias! Esta é a natureza de Deus, irmãos. Esse é o nosso Senhor. Deus não é homem. Nós não podemos trazer Deus para o nosso nível humano. Deus não é homem. E o que nós temos visto nesses últimos tempos é a tentativa de humanizar Deus, de olhar para Deus e achar que Ele é igual a nós. E as pessoas já não temem a Deus, não têm respeito para com o Senhor, porque elas vivem um Deus semelhantes a elas. Mas a palavra chama-nos a atenção para que estejamos atentos. Ela afirma: Deus não é homem. Deus não é homem. Amados, essa natureza do Senhor, ela tem que estar dentro da nossa vida. Nós temos que viver a natureza do Senhor. Nós sabemos que o Espírito Santo do Eterno, ele habita no coração do servo de Deus, dos filhos do Senhor. A palavra diz que nós nos tornamos habitáculo, templo do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que nós nos tornamos templos do Espírito Santo do Senhor, isso significa que teremos a natureza de Deus. Se possível, os pensamentos de Deus, os sentimentos de Deus, o projeto do Senhor para a nossa vida precisa estar de forma clara. E eu não posso, irmãos, dar lugar à mentira, porque eu estaria mostrando uma realidade que não é comum a Deus. E se eu vivo uma realidade que não é comum a Deus, é porque eu não sou de Deus. A natureza do Senhor, ela precisa transparecer na nossa existência. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós a presença, a natureza, a semelhança com o nosso Senhor. Oh, glórias! Nós somos chamados para refletir
refletir a verdade, sempre a verdade. E o caráter de Deus é a verdade. Amém? Nosso estudo, o poder mortal da língua. Hoje estamos observando um destes males da língua, a mentira, a mentira. Tópico 2, a mentira é um pecado abominável. Veja só, a mentira é um pecado abominável. Provérbios capítulo 12, versículo 22. Provérbios capítulo 12, versículo 22, Salomão afirma: os lábios mentirosos são abomináveis, detestáveis ao Senhor, mas o que age fielmente são o seu prazer. Amém? Ouça só com atenção o que diz a palavra. Ouça só. Os lábios mentirosos são detestáveis, abomináveis a Deus. Se Deus abomina, se Deus detesta, como é que eu, que afirmo ser filho de Deus, servo de Deus, que carrego uma bandeira de crente, eu sou crente, falo línguas, aquela coisa toda, e sou mentiroso? Como? Como? Não é possível, irmãos. Tem alguma coisa errada nisso aí. Para que eu de fato mostre Deus na minha vida, não posso de forma alguma ir contra Ele. As minhas ações não podem ser contrárias a Ele. Porque a partir do momento, seja uma boca mentirosa, ações mentirosas, pensamentos mentirosos ou outra coisa qualquer, tudo que gera pecado, se isto é comum na minha existência, eu não sou de Deus. E se é comum na tua vida, você não é de Deus. Mesmo sendo membrado na igreja, mesmo cantando na igreja, ministrando na igreja, mesmo sendo sapatinho de fogo, outro nome qualquer que queira dar, aqueles que são maiores na igreja, não são do Senhor, porque é impossível você conciliar estas coisas. Mas hoje o nosso tema é mentira. Mentira é um pecado abominável. O Senhor detesta toda forma de mentira. O Senhor de forma alguma, aceita o mentiroso diante dele. Não aceita, irmãos. Ah, mas Deus ama. O amor de Deus é uma coisa, o aceitar de Deus é outra. O amor de Deus está manifesto no sangue de Cristo derramado na cruz. Eis aí a manifestação do amor de Deus para com todos. Mas o fazer à vontade, aquilo que o Senhor exige, eis aí a ordem do Todo-Poderoso para aqueles que são fiéis. Amém? Olha só, irmãos, a mentira, ela é vista por Deus como algo detestável, abominável. Deus rejeita, Deus não aceita. O mentiroso não faz parte. E vale ressaltar ainda, irmãos, que mentira não tem tamanho. Mentira não tem tamanho. Se você olhar para alguém e contar uma mentirinha, a mentirinha pequena, seja qual for uma mentira pequena, sei lá, pensa em uma mentira bem pequenininha, alguma coisa que não é verdadeira, e fala para alguém, já pecou. Deus abomina, Deus detesta esse ato. Ou seja, mentira é faltar com a verdade, independente do tamanho da verdade que você faltou. Se você falta com a verdade, se você conta aquilo que não é verdadeiro, você mentiu e é o suficiente. Olha só como é perigoso. Não tem mentirinhas nem mentironas, existem diante do Senhor mentira. Da mesma forma que não há pecadão nem pecadinho, existe pecado, e esta é a verdade. Amém? Mas o Senhor, Ele ama, irmãos, Ele ama. Oh, glórias! Nessa versão não fala a palavra amar, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Aqui fala que Deus tem prazer. Em outras versões diz que Deus ama aqueles que são verdadeiros, que vivem na verdade, que contam a verdade, que da sua boca procede a verdade. Oh, glórias! O poder da língua não é mortal na vida do servo de Deus, mas
ele vivifica aqueles que o ouvem. No entanto, na vida daqueles que não querem saber do Todo-Poderoso, o poder da língua é mortal, ela condena a pessoa. Amém? 3. A mentira tem consequências eternas. A mentira, ela tem consequências eternas. Os resultados reservados àqueles que não querem saber da verdade não é bom. Amém? Não é bom, gente. As consequências, os resultados para os mentirosos não é bom. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ouça só o que diz a palavra. E isto aqui é uma verdade, irmãos. Uma verdade que hoje a igreja não tem coragem de afirmar. Porque a igreja hoje depende das pessoas. E o sacerdócio quer passar a mão na cabeça das pessoas para não perderem as chamadas ovelhas. E na verdade não são ovelhas. Mas estão ali com seus dízimos e ofertas. E para que incomodar aquilo que está dando certo? Vamos deixar dar certo. E hoje já não falam mais a realidade da palavra para, entre aspas, espantar aqueles que estão na igreja. Mas ouça o que diz Apocalipse capítulo 22, versículo 15. São palavras de Cristo Jesus. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Veja, ouça só como é sério essas afirmativas de Cristo Jesus. Só este versículo era possível passarmos uma semana falando cada um desses pontos. Quem sabe um dia façamos isso. Mas veja, ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Entenda feiticeiros, irmãos, como toda obra das trevas. Simpatias, esse negócio de comprar as coisas ungidas, porque vai trazer bênção para a tua casa. Isso é forma de feitiçarias também, porque não tem na Bíblia. Sal para purificar a casa, arruda para isso, enfim, essas coisas que nós temos visto nesses últimos tempos, tudo isso são práticas de feitiçarias e é preciso um cuidado muito grande, porque você não encontra na palavra de Deus em lugar algum a permissão de Deus para você trazer estas coisas para dentro da sua casa, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Mas vamos lá. Os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que praticam a mentira. Esse texto está falando do reino dos céus, daqueles que hão de adentrar o reino dos céus. E aqui diz que ficarão de fora. Se nós lermos os versículos anteriores, há de vermos o contexto e você há de entender melhor. Mas ficarão de fora do céu os mentirosos, aquele que pratica a mentira. A palavra de Deus é séria. Ela já chamou-nos a atenção e mostrou que a natureza de Deus é a verdade. E nós precisamos refletir a natureza do Senhor. Mostrou ainda que o Senhor detesta, Ele abomina o pecado. E agora, diz que as consequências reservadas aos mentirosos é a condenação eterna. Se não entram no céu, não vão ficar vagando, porque não existe essa possibilidade de ficarem vagando no espaço vazio. Ou você estará no céu ou no inferno. E a minha sugestão é que você opte pelo céu, abraçando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque é melhor. Lá é bom, oh glórias, lá é bom. O nome já fala, paraíso, paraíso. Se é paraíso é porque é muito bom. Irmãos, a palavra diz que os mentirosos ficarão de fora do reino de Deus. Eles estão, hoje, os mentirosos estão separados, e aqueles que já partiram para a eternidade estão separados eternamente de Deus. Os mentirosos que ainda estão vivos podem, claro, através do arrependimento e confissão do pecado, mudarem de vida, alcançarem a salvação. Mas aqueles que morreram na prática da mentira, estes, conforme a palavra de Apocalipse, estão separados do Todo-Poderoso e estão consequentemente condenados ao sofrimento eterno, e isto para todo sempre.
Olha só, irmãos, não vale a pena mentir. Não seja amigo da mentira, nem tenha na tua boca a mentira amiga. Não existe mentira amiga. A mentira vem do capeta, e o capeta nunca foi amigo de ninguém. Ele sempre odiou o ser humano, como odiou Deus, consequentemente, odeia-nos também. E é necessário um cuidado muito grande com as obras infrutíferas das trevas, e a mentira é uma delas. Amém? Mas, se o mentiroso se arrepender dos seus pecados, se buscar a presença do Senhor, há uma possibilidade de restauração completa. Não só a vida do mentiroso, como todos aqueles que praticam as obras da carne. Se houver arrependimento e a devida confissão do pecado, Deus lava, Deus purifica, Deus muda, Deus dá uma nova existência a estas pessoas. Amém, queridos? Vale a pena mentir? Não, não vale, não é? Mas tem mais, tem um pouco mais. É sério, muito sério. Vamos lá? O poder mortal da língua. Hoje estou abordando o tema mentira, mentira. Mas de onde procede a mentira? De onde vem a mentira? Nosso tópico 4 diz: o diabo é o pai da mentira. Ô glórias! Glorifica a Deus, porque é a afirmativa do Senhor, irmãos. É a afirmativa de Deus. Deus não deixa nada escondido aos seus. A revelação do Senhor, ela é completa, irmãos. Eu sei que hoje existem os profetas nas igrejas. Eu até acredito que existe, de fato, alguns que recebem a revelação do Senhor. Mas o que tem de falso profeta, só a misericórdia do Senhor. O que tem de mentiroso, só a misericórdia do Eterno. O que tem de neguinho, branquinho, amarelinho, azulinho, inventando profecias, não está escrito em lugar nenhum. É necessário um cuidado muito grande, já que a palavra de Deus, ela traz-nos todas as revelações necessárias para que nós possamos servir a Deus em totalidade e em perfeição. Totalmente em perfeição. A palavra de Deus nos dá todas as informações. Mas ouça só, João capítulo 8, versículo 44. Ouça só o que Cristo afirmou, irmãos. Essas palavras é do nosso Mestre Jesus. Ele diz o seguinte, João 8, 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Amém? Olha como é sério. Quem está afirmando isso aqui? É o pastor Elias? Não, estou lendo a palavra de Cristo. Quem afirmou foi Jesus. E se Jesus afirmou, qual o homem que tem autoridade para contradizer a afirmativa de Cristo? Quem é que pode dizer que Jesus está errado? Quem pode? Ninguém pode. Eis aí o porquê temos que conhecer a palavra e viver a palavra intensamente. Esta foi uma resposta de Jesus aos judeus. Os judeus estavam mais uma vez afligindo Jesus, perseguindo Jesus, e o Senhor os responde com autoridade: vós sois do diabo. O interessante, irmãos, que na igreja hoje há uma máxima que é o seguinte: não toqueis nos ungidos. Não toqueis nos ungidos. Esse texto bíblico existe, mas não se aplica à forma que hoje os crentes usam. Aqui, quem está falando é Jesus. E Jesus tocou, entre aspas, nos ungidos, no sacerdócio. Em outro texto ele diz: raça de víboras. Chamou o sacerdócio de cobras. Vocês são cobras miseráveis, vocês são ruins. E hoje, amados,
Tem pessoas escondendo atrás, não toqueis nos ungidos do Senhor, quando na verdade não são ungidos porque não vivem a verdade de Deus. Se não vive a verdade do Senhor, é impossível que haja unção de Deus na vida do camarada. Irmãos, entenda o seguinte: Deus não precisa de vasos impuros, porque Ele tem vasos puros. Nós sabemos que as pessoas torcem a palavra. Ah, mas Deus usou até a mula de Balaão. Ah, Deus usou a mula de Balaão. Eu nunca vi uma mula falar. Nunca vi. Se Deus quiser, Ele usa uma mula. Agora, Deus vai usar aqueles que são filhos das trevas para trazer a sua palavra? Não. Não existe isso, irmãos. Existe o engano de Satanás que faz os seus parecerem com os de Deus. E aí está escrito na palavra: se possível, enganaria os eleitos. E nós estamos cheios disso hoje na nossa sociedade, no nosso mundo religioso. Cheio de sacerdotes que parecem de Deus, mas na verdade são filhos da mentira, são filhos do diabo, porque são mentirosos. Pregam uma mensagem mentirosa, não pregam a palavra de Deus, enganam as pessoas com mentiras. Elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir, mesmo que seja mentira. O que importa é agradar as pessoas. São filhos do diabo, fiquemos atentos a isso. Portanto, Jesus afirma que o diabo é o pai da mentira. Não queira ser filho do diabo, mesmo com a mentira pequenininha, desse tamanhozinho assim, ó, que você tem que olhar com uma lupa para enxergar. Não queira. Se você faz assim, gera pecado. Pecado te separa de Deus. E o salário, a recompensa do pecado é a condenação eterna. Ah, mas foi uma mentirinha tão pequena, pastor, mas tão pequenininha. Arrependa-se, confessa teu pecado ao Senhor, volte-se para a presença do Todo-Poderoso, porque separado dele, os mentirosos estão. E esta é a verdade da palavra. É necessário um cuidado muito grande, irmãos. É necessário um cuidado muito grande. Todos aqueles que são mentirosos, queiram ou não, por uma boa causa ou não, para ajudar alguém ou não, para fazer a igreja crescer ou não, para se dar bem na vida ou não, todos que contam, que fazem uso da mentira, são influenciados por Satanás. Influenciados. O Espírito de Deus não influencia ninguém, não leva ninguém à mentira. Só Satanás leva o homem à mentira, porque isto é comum a ele. Nós vimos inicialmente que o comum ao Senhor é: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O comum ao Senhor é a verdade. Aquilo que é de Deus é a verdade. O comum a Satanás é a mentira. Nele não existe verdade. Nele não existe verdade. Às vezes Satanás usa de verdades para que a mentira esteja concretizada nesse aspecto. Mas ele nunca há de usar a verdade para que a verdade seja verdade. Amém? Fique atento. Dá para entender? O poder mortal da língua, mentira. Os mentirosos são filhos do diabo. Não abra tua boca para contar mentira, por menor que ela seja. As consequências não são e ou serão boas. 5. O nono mandamento. O nono mandamento diz a respeito da mentira. Vamos lá? Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. O nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Irmãos, esse texto, ele é muito interessante e às vezes não muito observado. Ele chama-nos atenção para questões judiciais, aquelas questões que você vai para a justiça.
Você tem uma causa, talvez não seja tão correta, e geralmente tem muitos que estão com suas causas na justiça e sabem que são errados, mas ele consegue testemunhas que vão para a justiça para falar a respeito dele. Torcem a verdade em mentira para benefício próprio. É nesse aspecto que Deus deixou o nono mandamento, deixou esta lei para os judeus, para que nessas questões em que as causas fossem diante de um juiz, era necessário que houvesse testemunhas, tal qual hoje, mas que as testemunhas fossem verdadeiras. Fossem verdadeiras. Fique atento a isso, irmãos. Aqueles que são do Senhor não podem dar testemunhos falsos. Eles ferem leis do Senhor e as leis dos homens também. Se porventura a justiça constatar que ele testemunhou de forma falsa, ele responde por isso. Geralmente as pessoas procuram-me para orar pelas causas. Pela internet, aqui na igreja ocasionalmente, me procuram, tem uma causa, ora por minha causa, ora por minha causa. Eu falo para ele o seguinte: se essa causa está em conformidade com a vontade de Deus, com os princípios do Senhor, amém, que seja feita a vontade de Deus. Eu condiciono a minha oração à vontade do Senhor. Enfim, todas as orações, elas precisam ser condicionadas à vontade de Deus, mas nesse tipo de oração especificamente, porque eu não posso orar, irmãos, para alguém que tem uma causa na justiça, mas eu sei que ele é errado, ele está querendo tirar proveito. Causas trabalhistas, por exemplo, as pessoas inventam umas causas trabalhistas, colocam o patrão na justiça, mas quando ele mesmo sabe que não tem direito, mas a justiça dá a possibilidade de ele conseguir recursos, através de testemunhos mentirosos, enfim, essas coisas todas. E muitos crentes estão na justiça com suas causas mentirosas, são filhos do diabo, não são servos de Deus. Servos do Senhor muitas vezes abandonam as causas, não seguem em frente, mesmo tendo direito a elas, porque o que importa a ele é servir ao Senhor, é que as coisas fluam para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Necessariamente, buscar os nossos direitos é um dever, mas às vezes vale a pena declinar os nossos direitos para que o Senhor seja honrado e glorificado. Mas as testemunhas que não têm conhecimento de causa, mas é meu amigo, é minha amiga, ele precisa de um testemunho, eu vou lá falar meia dúzia de palavras, é uma mentira, mas sabe como é que é? Não é aquela coisa toda. Estão caminhando para o inferno. E pior, irmãos, há um agravante nessa história. A pessoa ganha a causa em consequência do testemunho falso de alguém. Ela até pode arrepender-se do seu testemunho falso, mas como é que ela vai consertar o dano causado porque testemunhou de forma falsa? Vê como são as coisas? É preciso muito cuidado com a tal da boca, irmãos. O poder mortal da língua. Há situações que não é possível reverter. Depois que faz, não é possível reverter. Não é possível. Aí complica, fica muito difícil. Amém? Amados, o poder mortal da língua. Hoje, nós falamos a respeito da mentira. A mentira é contrária à natureza de Deus. A mentira é um pecado abominável, detestável ao Senhor. A mentira tem consequências eternas, condenação eterna. O diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Não queira isentar-se dessa realidade. Se você mente, o teu pai é Satanás, teu pai não é Deus. E por fim, o nono mandamento afirma: não dirás falso testemunho.
Cuidado com o teu testemunho diante da justiça, para você não pecar contra a justiça e contra Deus, de uma forma que muitas vezes é quase impossível reverter. Na verdade, cuidado com a mentira. Em algumas situações ela causa danos terríveis, irreparáveis. É melhor falar só a verdade. A verdade nunca traz danos irreparáveis. Olha só como são as coisas. Se você fala a verdade, você está falando a verdade. Culpa você não leva. Mas se você conta uma mentira e ela produz algo terrível na vida de alguém, como é que você há de conviver com isto? Como é que você terá paz diante de Deus? Melhor não entrar nesses caminhos difíceis e complicados, caminhos espinhosos, tá bom? A Bíblia é clara em sua condenação à mentira. Sim, a palavra de Deus condena de forma clara. E nós precisamos viver a verdade, refletindo o caráter de Deus, irmãos. 24 horas por dia, sempre. Sermos a mesma pessoa verdadeira. A mentira em todas as formas é contrária à vontade do Senhor. Nós precisamos viver a santidade, viver aquilo que Deus quer. E a mentira quebra essa comunhão, essa unidade com Deus. Amém? Que nós possamos guardar essa palavra no coração. E todas as vezes que o capeta sugestioná-lo, conta uma mentirinha, não tem nada a ver. Conte uma mentira pequenininha que não tem nada a ver. Não entra nessa. Você pode se dar muito mal. Muito mal. Amém? Estejamos atentos. Vamos orar? Senhor Deus, eu te louvo por esta palavra, Pai. E quero clamar que Tu venhas colocá-la em nosso coração. Para que nós possamos, ó Deus, a cada instante lembrarmos que somos Teus filhos. E que precisamos refletir o Teu caráter nas nossas ações. Ó Deus, fala conosco sempre. Para que nós não venhamos pecar contra Ti e estarmos separados de Ti, Senhor. Que Tu venhas colocar o controle na nossa boca. Para que dela, Senhor, saia sempre palavras de bênçãos, palavras para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1327.